porque a Bíblia é incomparável. A maioria das pessoas não lê o que registram muitos livros, os quais expõem argumentos que apontam para a inspiração divina das Escrituras Sagradas. A despeito disso, colocam-se como acirrados críticos à inerrância bíblica. As profecias são uma das mais contundentes evidências da inspiração divina da Bíblia. Muitas centenas de profecias bíblicas se cumpriram em todos os detalhes. O profeta Daniel predisse em Daniel 9, capítulo 24 a 27, que Jesus viria como Salvador e Príncipe prometido para Israel em 538 a.C. Segundo esse profeta, o tempo para a vinda do Messias seria contado a partir do decreto de Artaxerxes, imperador da Pérsia, quando autorizou a reconstrução da cidade de Jerusalém. Jesus cumpriu mais de 300 profecias em sua primeira vinda. Também o profeta Daniel, ao interpretar o sonho do imperador babilônico Nabucodonosor, previu, na ordem histórica correta, os impérios que se sucederiam no decurso da história da humanidade, numa sequência iniciada pelos babilônios, a cabeça de ouro da estátua com a qual sonhou Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, até os atuais países europeus, representados pelos pés de barro e ferro dessa estátua. Embora não tenha sido escrita com o propósito de ser um compêndio científico, a Bíblia se antecipou à ciência em não poucas ocasiões, como podemos ver. A lei da conservação da massa e da energia, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. O incontável número de estrelas, conforme Jeremias, capítulo 33, verso 22. O ciclo hidrológico ou das chuvas, de acordo com Eclesiastes, capítulo 1, verso 7. É imprescindível que haja sangue para a vida da carne, de acordo com Levítico 17, verso 11. Lei da gravitação, conforme Jó, capítulo 26, verso 7. Os cerca de 40 escritores bíblicos escreveram os 66 livros que compõem a Bíblia em um período de 1500 anos. Nunca poderiam pensar que os seus escritos seriam integrados em um só livro, em tal ordem que o tornaram incomparável a qualquer outro jamais escrito, com farta evidência de sua autoria humana e divina. Agindo de modo sobrenatural em quem ouve seu conteúdo, em quem o lê com a devida reverência, transformando-o em um novo ser, conforme experimentaram todos aqueles que por seu conteúdo foram transformados. Muitos tentaram e ainda tentam deturpá-la, agindo como instrumentos dos inimigos das nossas almas. Em Jeremias capítulo 23, Deus acusa essas serpentes venenosas pelo desvio do povo. Esses falsos profetas apenas falavam o que era agradável ao seu público, o que eles desejavam ouvir. E Deus fala sobre o seu julgamento, expondo o destino reservado aos seus inimigos em Jeremias capítulo 23, verso 1. Ai dos falsos pastores. Em Jeremias capítulo 23, verso 6. O Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versos 9 a 15. Contra os falsos profetas. Jeremias 23, verso 40. O destino dos falsos profetas. Deus envia a operação do erro a todos os que não aceitam a sua palavra. Assim,
eles creem cegamente nos seus adversários, os inimigos de Deus, alheios à inspiração pelo Espírito Santo. Essas pessoas são lideradas pelo Anticristo, aquele que, com a permissão de Deus, apenas por um espaço de tempo, para que se cumpram as Escrituras, será governante deste mundo. Assim está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 11. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado, isto é, até que cesse sua interferência de contenção do maligno. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Essas são as mentiras proferidas por aqueles que tentam obter fundamentação para suas doutrinas com bases em textos bíblicos fora dos seus contextos. Os adventistas do sétimo dia, a Igreja Católica Romana e as Testemunhas de Jeová ensinam que a salvação é por graça e por obras, mas diz a Bíblia, a salvação é pela graça, porque os salvos praticam boas obras porque são salvos e não para serem salvos. O Espiritismo, uma das mais antigas heresias da humanidade, sobre a qual Deus nos advertiu em sua palavra, apoia-se em 4 pontos: reencarnação, comunicação com os mortos, salvação pelas obras caritativas, transformando-as em moeda de troca, e karma. Para os espíritas, a reencarnação é um meio de progresso do espírito, renascendo sucessivamente em corpos diferentes, negando contundentemente a verdade que é Jesus Cristo, tentando através da ação demoníaca anular a vitória do Messias na cruz, quando em seu sacrifício substitutivo por nós, esmagou a cabeça da serpente e venceu a morte. Um dos seus falsos ensinamentos é a evolução dos espíritos obtida após a morte, alcançando deste modo a expiação das faltas cometidas em vidas passadas. Somente em uma falsa Bíblia poderia tal doutrina tentar sustentar-se, mas, através dos tempos, a despeito de seu livro mais perseguido e odiado do mundo, a Bíblia autêntica, pela soberania divina, jamais pode ser contestada. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.